Domo minasan, eu sou o Sensei Meitsu e hoje nós vamos continuar o assunto de partículas. Joshi, né? Com as partículas E, Mo, To e De. Iniciando com a partícula E, nós temos aqui alguns exemplos e a especificação dela, que indica o movimento, direção ao destino, né? Significando em português para ou a, e em comparação com a partícula Ni, ela é um pouco mais formal. E tem algumas restrições também, vamos ver mais aqui no exemplo. A primeira frase. Kyonen burajiru e ikimashita. Kyonen burajiru e ikimashita. Essa frase significaria em português, eu fui ao Brasil ano passado. Aí no caso, a partícula E aqui, ela está indicando movimento, né, para o Brasil. Eu fui ao Brasil ano passado. A segunda frase. Ibento e kimasu. Ibento e kimasu. O E aqui está indicando o movimento para esse substantivo aqui. Ibento em japonês é evento, né? Aí nós temos a tradução vir ao evento, né? E na terceira frase, nós temos aqui uma particularidade com relação à partícula Ni. Por exemplo, que nós temos aqui a frase Kyoshitsu ni hairimashita. Perceba que o E aqui está cortado, porque se fôssemos traduzir para o português, por exemplo, nós diríamos Kyoshitsu ni hairimashita, eu entrei na sala de aula, né? Aqui, como a partícula E ela tem essa restrição de indicar movimento em direção a alguma coisa, nós não poderíamos dizer eu entrei para a sala ou eu entrei à sala. Nós entramos na sala, por isso a partícula ni. Ou seja, ela não pode ser usada nesse sentido de entrar ou adentrar em algum local. Só no sentido de local A para local B, por exemplo. Ou também em sentido temporal. A partícula Mo, ela é bem simples, mas só que ela tem algumas particularidades com relação à junção de duas partículas, como temos aqui em alguns exemplos. Ela se junta à partícula E, Ni, De e To. Precisa se prestar atenção bastante a essa questão, porque com relação à partícula A, Ga e O, ela substitui elas. Vamos aqui ver nos exemplos. Keitai mo motemasu ka, motekimasu ka? Keitai mo motekimasu ka? Aqui nós vemos que poderíamos ter a frase Keitai ou motekimasu, que seria trazer o telefone celular. Aí, como estamos usando aqui a partícula Mo com Keitai, a gente não usa mais a partícula O. Seria você vai trazer também o celular? Keitai mo motekimasu ka? Não, nesse caso não juntamos a O com o Mo. Na segunda frase, Tomodachi ni mo purezento o agemashita. Tomodachi ni mo purezento o agemashita. Vemos que nessa frase aqui, ela já se junta com a partícula Ni. Nós não substituímos como acontece com a partícula O, né? Tomodachi ni mo purezento o agemashita, também dei o presente para o meu amigo, né? Na terceira frase, nós temos aqui 80 nendai no bando mo daisuki desu. 80 nendai no bando mo daisuki desu. Aqui, a frase original seria 80 nendai no bando ga suki desu. Né? Eu gosto de bandas dos anos 80. Mas aí, como nós iríamos inserir a partícula Mo, eu também gosto, ela sobrescreveria a partícula H e ficaria 80 nendai no bando mo daisuki desu. A partícula To, ela tem diversas funções. Primeiro, nós vamos focar nessa função inicial dela, que é de adição, que significaria em português com ou E, né? E ela faz a listagem, basicamente ela faz uma listagem de substantivos, uma lista completa. Por exemplo, Neko to nezumi ga hashirimashita. Neko to nezumi ga hashirimashita. Aqui temos a listagem de substantivos, né? O gato e o rato. Ou seja, é apenas estes dois, um e o outro, né? Os dois correram. Na segunda frase. Aya-san tomo aimashita. Nós vemos aqui também, de novo, a propriedade da partícula Mo, que ela se junta à partícula To, ela não substitui a partícula To.
né? Ayasan to, ou seja, com a Ayasan. Aimashita, me encontrei. Ou seja, seria Ayasan to aimashita, eu me encontrei com Ayasan. Mas aí o tomo seria eu me encontrei também com Ayasan. Né? Aqui na terceira frase nós temos banana to orange to dochira ga ichiban amai desu ka? Banana to orange to dochira ga ichiban amai desu ka? Né? Aí nós temos outro tipo de uso da partícula to, que seria assim, a enumeração e escolha. Por exemplo, aqui você vê que ela se repete, né? É como se você dissesse banana e maçã, e isso não acontece no português, né? Mas aí no japonês às vezes tem essa dupla utilização. Na segunda, depois do segundo substantivo que temos a partícula to. Dochira ga ichiban desu ka seria qual que é o mais doce, né? Maçã ou banana. A partícula de já ela indica o meio ou a ferramenta e indica também o local onde se realiza a ação, né? Ou seja, ela mostra qual foi a ferramenta que utilizamos para realizar alguma ação, por exemplo, ou onde nós praticamos determinada ação, o local. Por exemplo, essa primeira frase ela já indicando o meio, né? Fune de Yoruba e ryoko shimashita. Fune de Yoruba e ryoko shimashita. Aí ele está indicando o meio, que nós fomos para a Europa de barco, né? Fune de Yoruba e ikimashita. Ryoko shimashita. Na segunda frase nós temos computa de benkyou shimasu. Computa de benkyou shimasu, né? Ou seja, computa de, ou seja, por meio de, ou utilizando o computador. Benkyou shimasu, estudo, né? Ou estudo utilizando o computador. Ferramenta, né? Na terceira frase nós temos a função da partícula de local de ação, né? Toshokan de hon o yomimashita. Toshokan de hon o yomimashita. Nós aqui estamos utilizando o de, por exemplo, no lugar do ni, porque o ni estaria errado por quê? Porque o yomu é um verbo transitivo, ou seja, não é um verbo, é um verbo que você pratica uma ação. Ele não é intransitivo, que ele por si só já é completo. Por exemplo, como estar, correr, por exemplo. Né? Então, se nós escrevêssemos Toshokan ni yomimashita, ficaria com o sentido de ler para a biblioteca, né? Ficaria estranho, né? Aí, como nós estamos lendo na biblioteca, nós utilizamos o de, Toshokan de yomimashita. Por exemplo, se nós formos utilizar o verbo iru, que é estar, por exemplo, aí a utilização da partícula ni estaria correta, porque iru é um verbo intransitivo, né? Ou seja, que é ser ou estar. Ou seja, eu estou na biblioteca, Toshokan ni iru. Você não utilizaria o Toshokan de iru. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Mata né!